até lá com a intenção de brincar com eles. E quando perguntou se poderia participar da brincadeira, os meninos disseram: Não, você não pode. Esses são alguns trechos de Profitininha, obra infanto-juvenil em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul pelo meu amigo escritor Elvio Gonçalves, obra que conta também com ilustrações de Fred Varela. O Elvio retorna aqui ao estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Elvio que já foi coordenador de programação da nossa TV Câmara, inclusive. Uma honra tê-lo conosco aqui, Elvio. Tudo bem, Fábio? Tranquilo. Muito bom voltar aqui, reencontrar os amigos, né? Mesmo ambiente. Boa parte desse Café com Letras, inclusive, contou com palpites do Elvio aí na reestruturação, uma época no próprio formato. Mas, Elvio, indo direto ao livro aqui, nós temos uma obra muito provocativa, o chamado racismo velado. Muitas vezes as pessoas discutem quando entra a pauta do racismo, seja no futebol, na cultura, na política, na arte. O esporte tem sido muito intenso no sentido de combater o racismo, sobretudo junto às torcidas, enfim. E as pessoas, mas não tem mais e tal. Aí muitos falam do racismo velado, né, que são aquelas expressões que, de certo modo, vão demarcando espaço e escanteando a pessoa da pele negra, negra, preto, enfim, e aquilo fica meio que no ar, assim, às vezes até é difícil caracterizar a ofensa, a chamada injúria racial, a ofensa racial, como queiram. Tem dado pano para manga, inclusive em denúncias aí, boletins de ocorrência até de atletas de futebol recentemente. E aqui tu trabalhas muito bem com isso, no sentido de uma personagem que ela minimamente começa a encontrar dificuldades até para brincar, ou em dado momento ela fala que pretende ser professor ou astronauta e ela é retrucada por um coleguinha que diz o seguinte: não, mas para aí, não tem astronauta como tu, ou seja, a grosso modo não se viu ainda um astronauta negro, digamos assim, não sei, daqui a pouco pode ser que já exista, mas que não seria tão usual. Então, assim, tentando traçar esse panorama do que consta da obra, eu já te provoco no sentido de começar a situar a quem nos acompanha, como que foi bolar essa ideia do racismo velado nas crianças já? Certo, certo. Fábio, assim, eu vou ampliar um pouquinho, tá? Além do racismo, tem a questão do machismo, né? Há momentos em que ela é discriminada e não fica claro se isso é pela cor, né? Então, são 13 meninos que estão brincando nos balanços, né? E tem 4 balanços, né? Tem um balanço sobrando. Ela pede para brincar com eles e eles dizem, não, você não pode, né? E aí fica em aberto, você não pode porque você é menina, e eles são meninos, né? Ou se porque você é preta, nós somos brancos, né? Também é uma outra situação que são 3 meninas que estão brincando e ela tenta brincar com elas e também é rejeitada, só que essas meninas são maiores, né? Também fica em aberto também se é uma discriminação etária, né? Se é porque ela é menor que elas, né? Ou se é porque ela é preta, né? Ou seja, a gente teve cuidado de no livro não expressar, né? Deixar que o leitor conclua, observe a cena, né? E conclua. Então, e por que optamos por isso, assim, de trabalhar com a ilustração como linguagem, né? E não colocar isso no texto, não é porque você é negra, né? Porque conversamos com várias pessoas do nosso meio aqui, enfim, inclusive me chamou muito a atenção de uma jornalista, amiga nossa, inclusive, que disse, olha, eu já me peguei em situações, né, em que eu estava andando pela calçada e quando vem um negro ao meu encontro, instintivamente, quase sem perceber, eu apertei a minha bolsa, né? Então, por quê? Porque isso está introjetado em nós, está na nossa cultura. Nós aprendemos, infelizmente, a gente aprendeu a ser assim, né? É uma coisa... E aí eu comecei a observar também em algumas escolas que eu fui, eu trabalho com outros livros em escolas, raramente tu encontra uma professora negra, né? Em escolas particulares tu não encontra nenhuma. Bom, eu sempre falo que eu me formei em jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nunca tive um colega negro.
É. Todo curso de jornalismo, 4 anos de curso de jornalismo, nunca tive um colega negro. Então, para a heroína, que no caso a Tininha, faltava espelho. Ela não conseguia ver, né? Tanto que tem uma passagem do livro que ela questiona com a mãe. Mãe, mas eu posso ser professora? E ela diz, sim, minha filha, tu pode ser. Mas não tem nenhuma professora como eu. Né? Ela também não verbaliza a cor. Né? Não tem professora como eu. Né? E... E aí eu comecei a ler, comecei a buscar essa literatura, né? Maya Angelou, né, que escreve sobre isso, Djamila Ribeiro, o Jefferson Tenório, né, que foi recentemente patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, escreveu O Avesso da Pele. Premiadíssimo, né? Premiadíssimo, isso. E aí tem esses confrontos e tem essas... a discriminação, que ela pode ser tanto racial como pode ser de gênero também, mas que ela não é dita, ela não é expressa através de palavras. Né? Então, como tu disse, é mais difícil de combater. Né? Imagina uma situação em que um homem negro ou uma mulher negra vai procurar um emprego, né? Deixa o currículo, né? E como normalmente acontece, o RH da empresa vai dizer, bom, a gente faz contato contigo. Né? A gente faz contato contigo. E aí não vamos fazer contato com essa pessoa, de repente contrata uma outra pessoa, agora tu não sabe. Ele não tem como provar isso, a gente não consegue mensurar isso, entendeu? Se a opção dessa pessoa por outro foi porque ela era negra ou não. A gente não tem acesso aos currículos. Né? Então, essa coisa pode estar encoberta. Ela pode estar encoberta por outras coisas. Né? Pela questão há pouco tempo atrás, eu me lembro que há pouco tempo atrás, era comum tu abrir o jornal na seção de empregos, né, e está ali assim, precisa-se de moças ou rapazes de boa aparência para trabalhar não sei o que, não sei o que. O que era ter boa aparência? Né? E aí isso pode ser também com o cara que é obeso, né, com o gordinho lá, ou o cara que é negro, ou, né? Enfim, o que é boa aparência, né? O que é o padrão? Né? Então, existem várias camadas de discriminação. Né? Esses meninos, inclusive, os meninos com que ela vai tentar brincar nos balanços, um deles é gordinho, né? Outro deles tem um óculos, aqueles óculos bem grossos, né? E tem outro que é um foguinho, todo cheio de sarda. Esses 3 meninos, provavelmente, no ambiente escolar, nas suas escolas... Isoladamente sofreriam preconceito. Também, o rolê de poço, né? Ou 4-olho, né? Ou seja, são pessoas que possivelmente sejam vítimas também de preconceito pela sua aparência, né? Mas quando juntos se fortalecem e acabam discriminando um outro que é mais fraco. Né? Então, a gente acaba perpassando isso às vezes no próprio ambiente escolar, né? Nas próprias escolas. Fica aquele sentimento de uma certa vingança recolhida e que em algum momento é transferida. Bom, hoje é minha vez. Exatamente. E aí, assim, quando tu tá junto com os outros, tu te fortalece, né? É essa questão. Isso é muito comum em torcida de futebol. Né? Tu é um cara que tu frequenta muito, né? O estádio de futebol, tu sabe. O grupo se fortalece. Né? Esses atos que se fala, que a gente vê em futebol, de atos de racismo, geralmente o cara ele não comete isso sozinho. Ele está ali num grupo, então ele fica forte. Mas o que tem chamado a atenção... E o anonimato também, né? Mas o que tem chamado a atenção no futebol é entre atletas. Sim. Que antigamente ficava mais no âmbito da torcida, mas os atletas têm cometido também. Entre si também. Né? Isso infelizmente, está em todas as camadas sociais, né? E nós também, sabe? Nós também, assim, eu digo que a gente precisa olhar para dentro, né, para dentro de nós mesmos, assim, e se analisar às vezes. É difícil a gente identificar, né, porque essas coisas estão... É como a questão do machismo, né? Eu sempre digo assim, nós somos treinados para ser machistas, né? Nós somos educados para ser machistas. Né? Toda a sociedade, toda a cultura, tudo que tu vê, te leva a isso. Né? É muito, muito mais fácil tu ser. Né? Porque isso é cultural, papapá, né? Sim, é cultural, mas a cultura é uma coisa que é formada, que é criada. O livro vai trabalhando com esses planos de preconceitos, sempre de uma forma sutil e deixando a cargo do leitor uma interpretação um pouco mais definitiva, como tu
como tu vinhas alertando já nas tuas primeiras abordagens, e aí ela vai tendo dificuldades de ambientação, mas ao mesmo tempo ela passa por um clima de tentativa de ambientação. Em dado momento acontece um gatilho no decorrer da história e ela se descobre empoderada. Da metade final do livro, claro que é chato ficar entregando o enredo aqui, mas nós não podemos escapar tanto disso, não precisa dizer necessariamente como é que a obra termina. Mas em dado momento, a Tininha, no caso, ela se encontra um pouco mais fortalecida. E ela até enfrenta esses meninos, por exemplo. Como é que foi fazer essa construção? Tu fizeste uma pesquisa, verificaste em algum momento uma situação parecida com essa e tal? Porque tem também muito aquele estereótipo, empoderamento feminino, quando as mulheres se descobrem e tal. Então aqui ela carrega muito disso também. O lado feminino, o lado de ser negra também, de se descobrir como mulher e negra. Exato, né? exato. São aspectos que nós discutimos até internamente aqui na Câmara muitas vezes. Né? Tu falaste aí do machismo, né? Então, imagina, mulher, imagina aqui também que ela seja baixinha, então tem a questão da altura. Então, são vários aspectos. Né? Assim, ó, é como eu te falei, assim, eu fiquei alguns meses lendo, né, buscando essas referências literárias em escritoras e escritores negros, né? E de como, quais eram os seus gatilhos, né? Assim, o que é que, em que momento tu desperta, em que momento tu, né? Muito pela observação, né? E muito pelo exemplo. Quase todos os casos... E ao que indica, ela é filha de pais... Um pai negro e uma mãe branca. Uma mãe branca, então são pais de cores diferentes também. E uma situação muito comum também, né? Muito comum na nossa sociedade. Eu, inclusive, quando eu estava buscando referências, a Juraci, a Terezinha Juraci, que é uma das pessoas que assina o orelho do meu livro, que é especialista em literatura infantil, né, literatura africana, enfim, ela tem um filho negro que é casado com uma branca. Terezinha Juraci. Isso, e ela tem um filho negro que é casado com uma branca e que tem uma situação muito parecida, né? E ela me narrou histórias muito parecidas com essa, né? A Gislaine Sapata Rodrigues, que é presidente da Associação dos Bibliotecários do Rio Grande do Sul, é uma das raras bibliotecárias que é negra, é do La Salle Santo Antônio, em Porto Alegre. E ela me narrou uma história que aconteceu com ela no elevador do prédio dela, né? Porque ela é casada com um homem branco, e o filho dela é branco. Então ela passou por uma situação constrangedora no elevador, né? Com o filho. Então, eu comecei a investigar essas situações que estão ao nosso redor, que acontecem quase todos os dias, né? E aí entra a questão do exemplo, né? Se tu tem uma passagem no livro que a Tininha, logo após o jantar, ela conversa com o pai dela, né? E ela pergunta, ela questiona se ela pode ser professora, né? Porque ela não vê a professora da cor dela, não vê a professora como ela, né? E aí a conversa que ela tem com os pais, né? Os pais incentivam, né? Dizem para ela não desistir de ser aquilo que ela quer ser, não desistir do seu sonho. Então a importância dos pais, a importância do diálogo, da formação, a importância em casa, não só no ambiente escolar, entendeu? Ela tem um peso muito grande. Os pais dando confiança. E o exemplo, porque vai ter um momento no livro que ela vai lembrar, tem um momento no parque que ela olha um canteiro que tem flores de todos os tipos no mesmo canteiro, e ela observa que aquelas flores tão diferentes convivem tão bem entre si, né? Por que ela não pode conviver com os meninos? Eu não achei o trecho ali folheando o livro, mas tem um trecho da obra em que também é feita até uma descrição bem carinhosa, assim, da mistura dela em relação aos pais. Tem o sorriso da mãe, a simpatia. A simpatia do pai, coisa do tipo e tal. Isso. Até de uma forma bem... herdou os olhos do pai Exato. E o sorriso da mãe. Exato. Somou a simpatia dos dois e tem um jeito muito bonito de perceber a vida. Exatamente, isso aí. Esse era o trecho. Então... Ou seja, o filho é a mistura dos pais. Né? E a questão do exemplo, né? A questão do exemplo em casa, porque é isso que vai acabar empoderando ela, né? Quando ela percebe que no parque tem espécies diferentes que convivem
Isso traz a lembrança dos pais, que também são diferentes de convívio e harmonia, que ela descobre que ela pode. Bah, mas então eu também posso, né? Aí que cai essa ficha. Então, a importância de conversar com as crianças, né? A importância do exemplo dentro de casa, né? Porque provavelmente... Porque a criança, ela questiona muito. Uhum. Isso aqui deixa muito claro. A criança, o adolescente, muitas vezes ele não consegue explicitar a situação pela qual ele está passando. No caso, ela aqui, ela vai dando pistas, né? Uhum. E aí precisa também os pais serem atentos e terem uma relativa perspicácia no sentido de compreender e irem direcionando. Parece ter sido o caso aqui também. Quer ver, assim, eu tenho uma passagem. Eu digo que esse livro tem 3 micro-histórias, né? São 3 estágios. O primeiro que acontece mais dentro de casa, que é a questão dos pais, do exemplo. Depois tem uma com a prima dela, com a Patrícia. Tem um episódio que ela vai jogar dominó com a prima. Empata, né? E fica encafifada, assim, como diria o gaúcho, né? Pô, como é que empatou? Como é que nenhuma ganhou e tal? Então, cada uma ganhou um pouquinho. Isso. A Patrícia, como é maior, a Patrícia é maior, né? E ela sempre ganhava da Tininha, né? Sempre ganhou da Tininha. Ela fica indignada porque, poxa, mas deu empate, né? E a Tininha, como sempre, perdeu sempre, né? Diz, mas ninguém perdeu. Né? Eu vou dizer, mas ninguém ganhou. Então perdemos tempo, né? E aí a Tininha, ela não consegue expressar ainda com palavra, mas ela sente, né? Que quando o jogo termina empatado, ninguém perdeu, né? E pelo tempo de convívio que ela teve com a prima, que ela gosta muito, cada um ganhou um pouco, né? E eu fiz questão de trabalhar essa questão do convívio, porque mais adiante no livro, ela vai convidar os meninos para brincar com ela, né? Por essa questão de convívio. Ela já tem o balanço, mas ela quer conviver, né? E eu acho importante falar desse convívio, Fábio, justamente nesse período pós-pandemia, né? Em que as pessoas ficaram muito afastadas, né? E a questão da convivência, da troca, né, ficou muito prejudicada. Então, a valorização do convívio, né, a valorização da presença da prima. E o recado que ela dá também é o seguinte, em contraposição aos meninos, não necessariamente você precisa se vingar dos preconceitos que recebe. Talvez esse aprendizado de vida é no sentido de que, olha, eu passei por isso, mano, não preciso fazer com que outros também passem. Né? Exato. Assim, ó, tu quer ver que até metade do livro, mais ou menos, as cenas estão dentro de casa. Né? Depois o leitor mais atento vai observar, por exemplo, esse livro ele tem muito de vídeo nesse livro. Né? Eu fiz ele como se fosse as cenas, as dentro de casa, por exemplo, os personagens estão sempre mais perto, porque as peças são menores, então tu está sempre mais em close. O jogo de planos aqui é absurdo, né? E aí, no entanto, depois nós vamos para o parque. Quando nós vamos para o parque, tu fica mais afastado, o cenário é maior, tu fica menor. E também eu quero mostrar a questão a dimensão da natureza nisso, né? Bom, e aí nós vamos para o parque. O parque é um espaço público. Não falamos do gato também. Nós temos que chamar as dicas do autor aí, te interrompendo. Então, na volta das dicas do autor, nós vamos falar do gato e também dos efeitos especiais aqui que a obra contém. Então, de imediato aí, já que eu interrompi o Elvio aqui, conversando com o nosso amigo escritor Elvio Gonçalves, sobre a obra Prof. Tininha, vamos dar um tempo na abordagem de Prof. Tininha e de imediato chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, recebendo aqui o escritor Elvio Gonçalves. Elvio, vou pedir que de imediato tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento, em casa, nas ruas aí, pelas redes sociais. Agora as pessoas assistem mais pelo smartphone do que pela própria TV Câmara. Mas enfim, compartilhe aí dicas de leitura, podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Bom, Fábio, eu falei da Maya Angelou, né, que eu li. Eu Sempre que os Pássaros Cantam na Gaiola. Jefferson Tenório, tu falaste também. Isso, Tenório, Avesso da Pele. São essas leituras que eu li que, digamos, deram um pouco de estofo, né, me deram um pouco de embasamento para mim escrever. Mas eu sempre leio, eu gosto de ler sempre um livro, um romance e um livro de contos ou crônicas junto, paralelo. Né? Eu nunca leio, porque às vezes dá uma folga para o romance, vai numa crônica, dá uma aliviada, e aí tu volta para o romance. Né? E eu estou lendo agora 2 Hemingway. Né? Estou lendo, na verdade, eu acho que
já li quase todos os contos do Hemingway. Já é uma leitura mais de fôlego, né? Já mais de fôlego. Mas os contos são interessantes. Eu comecei a ler tardiamente os romances dele. Eu achava que ele era um excelente contista né? E agora acabei de ler o Paris. Acabei de ler ontem à noite, inclusive. Paris é uma festa, né? Que fala muito da questão da geração perdida, né? Do período pós-Primeira Guerra, né? Enfim. Mas, independente de dica, eu acho que talvez a principal dica seja leia, né? Independente do autor, leia. Leia sempre. Sobretudo autores daqui, né? Temos autores tão bons em Caxias, né? Esse que eu acabei de falar, que é o Tenório, né? Está radicado no Rio, mas um cara que estudou aqui em Porto Alegre, né? Foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, tem uma relação com Porto Alegre. Inclusive, ele é da mesma editora, nós somos da mesma editora, da editora Sulina, né? O Avesso da Pele foi lançado pela editora Sulina de Porto Alegre. São essas as... Voltando então para não perdermos o embalo e voltando a Prof. Tininha já na reta final, eu não queria perder, ainda tratando do racismo, e daí pegarmos depois a figura do gato que acompanha a Tininha, mas aqui tu falavas em efeitos especiais e jogos de planos. Por exemplo, na metade do livro, quando ela de fato se sente muito desmotivada, aí tem um entrosamento, evidentemente, entre texto e imagem, mas o cenário fica extremamente sombrio. E aqui nós pegamos uma pessoa sem perspectivas. Antes do momento de empoderamento dela na obra, ela passa por uma situação extremamente depressiva, né? E há um jogo aqui, quase quando tu falaste em cinema, em audiovisual, aqui como se fosse aquele momento do filme que vai ficando, o frame vai ficando escuro, né? Ele começa acinzentado, depois ele fica preto e depois, olha, quase que não se enxerga mais o contorno dela num cenário totalmente sombrio, assim. Tentando sentir o preconceito como algo natural. E aí depois, não, para aí, o preconceito não é natural, não, coisa nenhuma. E aí vem a inspiração dos pais e da própria natureza, que ela compara as plantas, as flores, e aí tu já trataste bastante disso. Mas eu gostaria desse momento, assim, eu achei que o ilustrador aqui foi muito feliz, o Fred Varela. Sim, precisava tirar a luz, né? E aí quando tira a luz, tira a cor, né? Então... essa questão de... É como se nós aqui começássemos assim, de não desligar o refletor, mas vai aos pouquinhos. Exato, exato. E isso acontece, e aí tem esse estudo que eu te disse que a criança, quando está numa situação muito ruim, muito incomodada, em sofrimento, às vezes ela fantasia, ela inventa uma outra situação, ela se transporta para uma outra situação, né, para acabar com esse sofrimento, né? Isso acontece muito quando os pais estão brigando, por exemplo, né? Elas começam a brincar, elas viajam para outro momento, enfim, né? Tentar se desligar. Tentar se desligar. E aí o gato, né, o gato berinjela, que é o gato que acompanha ela, que é um gato roxo, né, percebe a tristeza dela e começa a brincar, pular, dar pirueta, tentando alegrar ela. E de fato ela vai se distraindo e as cores começam a voltar, e as cores voltam. São milhares de borboletas que invadem o parque, né? Todas coloridas. Essas borboletas descem, pegam ela e sobrevoam o parque com ela. E aí há uma referência, né? Eu precisava fazer a referência à literatura, porque a literatura ela ajuda a ampliar a imaginação da criança, né? Quando ela está nessa situação, que ela está sobrevoando o parque, em algum momento ela passa pela cabeça que talvez seja um sonho. E ela lembra de um livro que a mãe leu para ela, em que o menino era carregado por uns pássaros, que é o Pequeno Príncipe, né? E aí ela fica em dúvida se, de fato, esse voo aconteceu ou ela imaginou aquilo porque lembrou do livro que a mãe leu para ela. E aí, por isso que eu quis colocar a importância da literatura, né? No fortalecimento, na ampliação da imaginação da criança, né? E olha só, e outro ponto, Elvio, pegando aqui já essa parte escura, ela também é acompanhada por um gato, uma espécie de um mascote, que está sempre com ela nas cenas. E há um truque aqui, daí eu vou admitir que antes da leitura do livro, o Elvio me
Me deu a Te pista, alertei, né? né? Eu não precisei descobrir, digamos assim. Mas o Elvio me disse que Tem uma segunda história, tem outra em historinha. todos os conjuntos de páginas o gato estaria presente. E de fato, ele vai até alternando, se não estou enganado, alterna a cor também, né? Não, é mais ou menos. Mais ou menos. Geralmente ele é Fica meio que lilás, né? camuflado, é. É, alterna a cor, mas em todas as páginas ele aparece de alguma maneira. Sim, ele é lilás. Acho que dá Uhum. para cravar que ele é Sim, ele é lilás. Acho que não lilás. alterna tanto isso aí, não. Mas ele aparece sempre de forma escondida e tal, tendo um realce. Que, por exemplo, aqui na mesa de jantar, só aparece a patinha dele e, A e, ponta das e orelhas. a pontinha e as pontinhas das orelhinhas. Aqui ele já está mais visível ao lado dela na janela. Sim. O que é essa espécie assim? É quase que um mascote, um companheirão, enfim? O que é É, o conceito do gato aí? a gente quis fazer um gato diferente também, né? Já que a gente está trabalhando com um livro que aborda essa questão da discriminação com o diferente, né? É, a gente quis fazer um gato diferente e a gente quis criar como esse é um livro infantil, né? É meio para criança prestar atenção, né? Tem uma historinha junto com o gato, né? Esse gato, ele se distrai às vezes com outro bichinho, mas ele está sempre atrás de uma borboleta aqui, né? E a borboleta às vezes se aproxima dele, se afasta, ela não quer brincar com ele de jeito nenhum, né? E ele está sempre observando, sempre meio atrás dela, né? Aí no final do livro, né, aí eu vai meio que entregar, assim, mas no final do livro, quando a Tininha diz duas frases importantes aí, né? Uma do Barack Obama, né? Sim, nós podemos, né? É, e quando no final do livro, que ela diz que tem lugar para todos, parece que a borboleta finalmente entende isso e aceita brincar com o gato, né? Então acaba a historinha dos dois junto no... É uma brincadeira que a gente faz com a criança para ela observar que existe Sim, uma micro-história acontecendo por baixo. sim, um dos meninos também está acariciando o gato, que Exato, parece haver uma exato, integração, enfim. exatamente. Então essas coisas se encontram tudo no final, né, do livro. E aí, quando todos se veem iguais, e tem que ser assim, né? Eventuais distinções de cor, de gênero, de estatura, de estereótipo e por aí afora, isso aí não pesa mais, né? Todos são iguais e pronto, né? O sujeito vê como igual e acabou, né? Sim, sim, Eu sim. acho que essa é a ideia, né, do todos, né? Não, e tem um momento, Fábio, eu acho que Sim, tem lugar para todos, né? Que é tu, tu a tem frase um, de encerramento. acho que tu falou ali, a gente não vai entregar, mas tem um momento em que ela está de posse de todos os balanços, né? E aí ela convida os meninos que há pouco haviam rejeitado ela para brincar com ela, porque ela não quer revanche. Foi o momento que eu disse, quer dizer, É. tudo Ela não quer vingança. A solução não é revanche, a solução não é é vingança. inclusão. A solução é a gente compartilhar o que ela quer. Ela é uma criança, ela quer brincar com outras crianças, né? Então, e tem lugar para todo mundo. Pô, nós estamos num parque, é um espaço público, é um espaço de convivência, né? Então, e é isso, essa metáfora, assim, ó, eu acho que o mundo talvez seja esse espaço de convivência, entendeu? O planeta que nós vivemos é um espaço de convivência, tem lugar para todos, né? Pode não ser um parque de diversão, né? Pode não ser muito divertido, mas é um espaço de convivência, é um espaço público. Elvis, estamos estourando nosso tempo. Bate-papo extraordinário, um livro aqui multifacetado que pode ser lido e relido das mais diversas formas. Nós aqui tentamos cercar, com um esforço muito grande, variados aspectos que a obra contém, mas sem dúvida nenhuma, quem for ler talvez encontre aspectos que nem tu daqui a pouco É. pensaste, ou o próprio Fred Varela, As crianças costumam na encontrar, hora da né? concepção da própria obra, ficou riquíssima mesmo de elementos aqui, e no sentido de combater algo que não é só do universo infanto-juvenil, mas é provocativo nesse sentido porque o adulto de hoje reflete a criança do passado, Uhum, né? uhum. Ah, por mais chavão que possa parecer essa expressão que eu estou falando, mas ela é muito, muito real, né? E depois fazer o adulto mudar a sua concepção de vida, que vem desde tenra É mais idade, difícil. é muito mais É difícil, né? mais difícil. Então aqui também está uma provocação para os adultos. E nessa relação entre pai e filho, né, que as obras
infanto-juvenis intensificam a contação de histórias, a troca de experiências. Fica o espaço aí até para tu fazeres um convite. Tu tens lançamentos agendados aí na sequência, Ok. um lançamento exclusivo da própria obra, depois teremos Feira do Livro em setembro. Como é que está a programação de divulgação de Prof. Tininha? Que aqui o Café com Letras é praticamente um pré-lançamento. Deu para lançamento. Neste momento as pessoas ainda não têm Sim, acesso sim, à sim. obra, né? Sim, o livro recém saiu da caixa. É, exato. Recém saiu da caixa. Nós temos o primeiro lançamento no Ordovás, né, no Café Zarabatana, na quinta-feira, dia 11 de agosto, a partir das 19 horas. Né? Deixe-me ver, depois do dia 27 de agosto, no Arco da Velha, um sábado pela manhã. Né? Eu estou fazendo uma noite, porque os meus amigos são quase todos adultos, professores, pedagogos, enfim, que vão mais à noite, e é um bar. Né? E por experiência, nos outros livros que eu lancei, o pessoal vai à noite, os adultos e as crianças. Quem tem criança vai no sábado de manhã. Então aí a gente convida para o Arco da Velha, dia 27. Né? Estaremos na Feira do Livro de Caxias, eu não sei o dia exatamente. Na Feira do Livro de Porto Alegre, eu sei que é uma sexta ou um sábado à tarde que a editora está negociando. Possivelmente sábado à tarde, na Feira do Livro em Porto Alegre. E possivelmente haverá um lançamento exclusivo no Colégio Rosário, né, para a comunidade escolar do Rosário. A princípio são esses os eventos que nós temos agendados. Vamos continuar atualizando então, Elvio, na medida em que tu estejas preparando outra obra, enfim, venha a lançar mais adiante, já fica o convite para retornares nos próximos meses. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Acabamos de conversar então com o escritor Elvio Gonçalves, ele que acaba de nos brindar aqui com Prof. Tininha, obra infanto-juvenil em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul e que conta também com ilustrações de Fred Varela. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.